Se você compra um ETF que replica o S&P 500, quantas empresas você acha que está comprando? Aproximadamente 500, talvez? À primeira vista, parece uma carteira extremamente diversificada. Só que existe um problema. Ter 500 empresas dentro de uma carteira não significa ter 500 fontes diferentes de risco. Hoje, alguns dos maiores índices do mundo estão cada vez mais dependentes de poucas companhias. E em alguns casos, várias dessas companhias estão expostas à mesma grande expectativa sobre o futuro, a inteligência artificial. Isso pode fazer você estar muito menos diversificado do que imagina. Recentemente, a revista The Economist publicou um artigo intitulado "Os índices de ações já não refletem a realidade no mercado acionário", chamando a atenção para a concentração de algumas empresas nos principais índices de ações e para a falsa sensação de diversificação que isso pode provocar, especialmente com o avanço da inteligência artificial. E assim como fizeram na publicação, vamos usar como exemplo o índice mais conhecido do mundo, o S&P 500. Para ser mais exato, ele possui 503 ações e concentra 80% do mercado acionário norte-americano, mas essas ações não possuem o mesmo peso. Quanto maior o valor de mercado de uma companhia, maior tem que ser a sua influência sobre o índice. Segundo os números apresentados pelo The Economist, a Nvidia chegou a representar aproximadamente 8% do S&P. Isso por si só não é um problema. A empresa cresceu, seus lucros aumentaram, ganhou valor de mercado e naturalmente ganhou participação no índice. Mas o preço de uma ação não é determinado apenas pelos resultados atuais. Ela também incorpora expectativas sobre o futuro e essa segunda parte pode gerar uma dor de cabeça. A expectativa do fluxo de caixa pode ser muito maior do que ele realmente será, assim inflando os preços, fazendo a empresa ter uma participação maior no índice do que ela deveria ter, fazendo ela responder muito a uma empresa só. Imagine que todas as demais empresas ficassem paradas e apenas a Nvidia variasse 3%. Ela sozinha seria capaz de movimentar o S&P em aproximadamente 0,25%. Considerando o valor de mercado de todas as empresas, hoje uma variação de 3% na Nvidia representa mais de 150 bilhões em valor de mercado. É uma única companhia exercendo uma influência relevante sobre o índice formado por centenas delas. E é aqui que precisamos separar duas coisas que parecem iguais, mas não são: quantidade de ativos e diversificação. Trazendo o investidor para o centro da conversa, quando ele compra um ETF de S&P 500, normalmente quer evitar a necessidade de escolher individualmente quais serão as empresas vencedoras. Em vez de apostar em uma ou duas companhias, compra uma parcela ampla do mercado dos Estados Unidos. E essa lógica continua fazendo sentido. O erro seria interpretar 500 empresas como 500 riscos independentes, porque diversificação não é simplesmente espalhar o dinheiro entre vários nomes. É distribuir o patrimônio entre fontes diferentes de risco e retorno, que não dependem exatamente da mesma coisa para dar certo. Pense em Nvidia, TSMC e SK Hynix. São empresas sediadas em países diferentes que atuam em pontos distintos da cadeia de semicondutores. Porém, uma variável extremamente importante conecta todas elas: quanto dinheiro o mundo continuará investindo em inteligência artificial. Mais investimentos em data centers significam demanda por processadores, memória, semicondutores e infraestrutura. Se a expectativa para esses investimentos aumentam, várias dessas empresas podem se beneficiar ao mesmo tempo. Mas se essa expectativa é revisada para baixo, várias também podem cair juntas. Então pense comigo. Se três empresas diferentes caem ou sobem pelo mesmo motivo, você possui três riscos diferentes ou um grande risco distribuído em três ações. E esse é o ponto. Uma carteira pode parecer diversificada pelo número de empresas e continuar concentrada naquilo que realmente determina o desempenho delas. E quando essa concentração de riscos se soma a uma concentração muito grande de peso dentro de um índice, o efeito pode ser ainda maior. Taiwan talvez seja o exemplo mais extremo. A TSMC, responsável pela fabricação de alguns dos semicondutores mais avançados do mundo, passou a representar mais de 40% do TAIEX, principal índice da bolsa de Taiwan. Estamos falando de um índice com mais de 1.000 ações em que uma única companhia enorme possui a capacidade de determinar o resultado final. Concentração extrema em uma única empresa. Cruzando o Mar da China Oriental, na Coreia do Sul, aparece um problema parecido. Empresas com enorme peso no índice que também compartilham fatores de risco semelhantes. A Samsung e a SK Hynix possuem enorme influência sobre o mercado sul-coreano e estão entre as empresas mais importantes da indústria mundial de semicondutores. Recentemente vimos na prática o que acontece quando a concentração e mudança de expectativas aparecem juntas.
No dia 28 de julho de 2026, o Kospi caiu 10,84% em uma única sessão. A Samsung caiu aproximadamente 14,4% e a Sky Hynix 14,7%. A queda foi forte o suficiente para acionar um circuit break e interromper temporariamente as negociações. E aquilo não foi um episódio isolado. No dia seguinte, o mesmo mecanismo voltou a ser acionado, com circuit breaks ocorrendo em sessões consecutivas. Então, poucos dias depois, a direção mudou completamente. No dia 31 de julho, o Kospi subiu 17,91% em uma única sessão, registrando a maior alta diária de sua história. Em poucos dias, um dos principais mercados acionários do mundo saiu de sucessivas interrupções provocadas pelas quedas para um recorde histórico de alta. E esse comportamento ajuda a mostrar como índices muito concentrados podem responder de maneira extremamente intensa quando as expectativas em torno de seus principais componentes mudam. Diante de tudo isso, é muito fácil chegar à conclusão que a culpa é da inteligência artificial e que estamos simplesmente diante de uma nova bolha. Só que essa conclusão é precipitada. Concentração não significa automaticamente sobrevalorização. Essas empresas não cresceram apenas porque investidores decidiram ficar otimistas com a inteligência artificial. Seus negócios e seus lucros também cresceram de maneiras extraordinárias. A pergunta correta é: quanto desse crescimento futuro já está no preço? A própria Sky Hynix oferece um exemplo excelente. No segundo trimestre de 2026, seu lucro operacional cresceu mais de 6 vezes em relação ao ano anterior, um resultado extraordinário. Mesmo assim, as ações caíram cerca de 9,6% após a divulgação. Como que uma empresa apresenta um crescimento dessa magnitude e ainda assim a sua ação cai? É porque o mercado não olha apenas para quanto uma empresa lucrou. Ele compara esse resultado com aquilo que já estava embutido no preço da ação. Se todos esperavam um resultado extraordinário e a empresa entregou um resultado apenas muito bom, a ação pode cair mesmo com os lucros crescendo. É por isso que existe uma diferença enorme entre uma empresa boa e um bom investimento. O preço que você paga importa tanto quanto a qualidade da empresa. Você pode estar completamente certo sobre a qualidade de uma companhia e ainda assim obter um retorno ruim simplesmente porque pagou caro demais pelas expectativas que tinha sobre ela. E esse fenômeno não está restrito à inteligência artificial. No Brasil, a concentração existe por outro motivo. Na segunda prévia do Ibovespa, divulgado pela B3 em agosto de 2026, Vale, Itaú, Petrobras Preferencial, Axia Energia e Petrobras Ordinária representavam juntos 37,5% do índice, 5 papéis e 2 pertencentes à própria Petrobras. Por isso, quando você lê o Ibovespa subiu 2%, vale fazer uma segunda pergunta: quem fez o Ibovespa subir? Porque o índice pode subir bastante sem que isso represente exatamente o comportamento da maioria das empresas que fazem parte dele. Mais uma vez, o problema não está no índice, está em entender o que aquele número realmente representa. E quero deixar algo claro, nada disso é um argumento contra ETFs ou investimentos por índices. Muito pelo contrário, para muitos investidores, e eu me incluo aqui, ela é uma ferramenta extremamente eficiente. Selecionar ações vencedoras de maneira consistente é difícil até mesmo para profissionais. Em 2025, por exemplo, 79% dos fundos americanos de grandes empresas ficaram abaixo do S&P 500. O ponto desse vídeo é que você precisa entender aquilo que está comprando. No meu trabalho como assessor de investimentos, construir uma carteira diversificada não significa simplesmente adicionar mais ativos, significa entender como esses ativos se relacionam, quais riscos eles compartilham e o que pode fazer várias posições perderem valor ao mesmo tempo. Porque você pode possuir centenas de empresas e continuar dependente de poucas teses. Pode investir em diferentes países e continuar exposto ao mesmo ciclo econômico. Por isso, ao olhar para os seus investimentos, se pergunte quais riscos realmente estou assumindo dentro da minha carteira. Diversificar não é impedir que um ativo caia, isso é impossível. Diversificar é evitar que um único risco tenha poder suficiente para comprometer todo o seu patrimônio. Eu aprofundei essa discussão em um artigo publicado no meu Substack. O link está na descrição, junto com o artigo original do The Economist, que serviu de referência para este vídeo. E se você quer acompanhar mais conteúdo sobre economia, investimentos e construção de patrimônio, se inscreve no canal. Muito obrigado por assistir até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.